Então, vamos lá. Existe o movimento aparente do Sol, estava mostrando na outra aula esse esqueminha aqui embaixo, né? Mostrando que, na verdade, o dia realmente começa no leste, na posição mais a leste, e se põe no sentido oeste. Seria no ponto aí mais ocidental. É por isso que a gente tem que as horas a leste, elas são adiantadas, são mais adiantadas, a gente está contando mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o mais 12, e as horas a oeste, elas são atrasadas, né? Ou seja, menos 1, menos 2, até o menos 12. Isa está entrando agora, então vamos lá. O movimento aparente é a impressão que nós temos do movimento de um objeto qualquer. Espera aí. Em virtude de nossa posição ou movimento. Quando nós viajamos e olhamos pela janela do veículo, temos a impressão de que os elementos da paisagem estão se movendo no sentido contrário ao nosso. Essa é a impressão que a gente tem. Esse mesmo fenômeno também acontece em relação ao Sol, que aparece, né, que parece, na verdade, se movimentar no céu. A gente tem essa impressão que ele está se movimentando, mas na verdade é a Terra que está se movimentando. Nasce pela manhã no Oriente, é isso? Na leste, com relação ao Sol, cadê? Nasce no leste. E está a pino por volta de meio-dia. Quando o sol está a pino ao meio-dia, significa que ele dizer que ele está em cima da nossa cabeça, certo? Ao meio-dia ele está em cima da nossa cabeça. E à tarde, né, ele vai se pondo no sentido oeste. Então é sempre assim: o sol nasce no leste, vai se endireçando em cima da nossa cabeça, a pino, ao meio-dia, e no finalzinho da tarde ele se põe lá no oeste. É por isso que as horas a leste são adiantadas e a oeste são atrasadas, porque o dia começa no leste. Espera aí que eu vou mostrar o primeiro local vivenciar a virada de ano novo. Então, ó, concepção básica para a gente compreender fuso horário, bem facinho. Para a elaboração dos fusos horários, partimos do princípio de que a Terra possui um formato geóide e gasta 24 horas para realizar um giro completo em seu próprio eixo, realizando um movimento de 360 graus, né? Compreende-se que é uma esfera. Ao dividirmos 360 graus da esfera terrestre pelo período de 24 horas, obtemos 15 graus de longitude. Então, a cada 15 graus, nós temos uma hora do dia. Foram elaborados 24 fusos horários. No caso, a gente vai ter isso aqui, ó, que eu pedi que vocês fizessem, né? A gente vai ter 12 fusos aqui a leste e 12 fusos a oeste, formando 24 horários diferentes em torno do globo. 12 fusos foram estabelecidos, pronto, positivamente para leste e negativamente a oeste. Vocês entendem porque a leste as horas são positivas e a oeste são negativas, né? Entendem por quê? Ó, para leste vai ser mais um, entendem, né? Porque o leste está adiantado e o oeste atrasado. Pronto, beleza. Então vamos continuar. No livro de vocês tem esse mapinha dos fusos horários do mundo, bem bacana, mostrando aqui, ó, o mais um que eu já pedi que vocês fizessem aqui, porque a gente não vai ficar vendo esse mapa direto, que é isso aqui, ó, para vocês perceberem. E eu ainda fiz melhor, porque eu pedi que vocês colocassem a longitude, porque a questão que a gente vai resolver, as questões, elas dão aqui geralmente a longitude, né? Tipo, tal país está em tantos graus de longitude oeste, vai lá para tantos graus de longitude leste. Então você tem que saber se está no mais 1, se está no mais 2, se está no menos 3, menos 4, e por aí vai. Então vamos lá. Linha Internacional da Data, para vocês compreenderem um pouquinho. Linha Internacional da Data quer dizer que quando você cruza essa linha aqui, né, ela seria uma linha estabelecida. Também é uma convenção, assim como o meridiano de Greenwich é uma convenção. Então, se convencionou que a linha de mudança da data seria essa daqui, que passaria aqui no meio do Oceano Pacífico e cortaria aqui o mundo em dois extremos. A gente tem dois extremos aqui. Essa parte aqui, onde está meu mouse agora, seria a parte do hemisfério oeste, ó, hemisfério oeste, certo? E aqui no outro lado a gente tem o hemisfério leste. Então, no hemisfério oeste, a gente tem aqui o extremo do oeste, ou seja, a área mais atrasada do globo. Então, seria, portanto, onde o dia encerra. Se o dia 2, hoje são 2 de junho, não é isso? Então, o dia 2 de junho vai acabar exatamente aqui, ó, no extremo do hemisfério oeste, nessa parte aqui da linha, certo? E aqui, na outra parte, no hemisfério leste, a gente vai ter o extremo da parte mais a leste, da parte mais adiantada do globo. Então, se você cruza essa linha aqui, depende se você está cruzando de leste para oeste ou de oeste para leste. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, se aqui é o oeste, onde está o mouse agora, e você vai cruzar para o leste, o seu dia vai aumentar ou o seu dia vai reduzir, vai diminuir? Você está saindo de oeste para leste. Você está saindo do ponto mais atrasado para o ponto mais adiantado. Você vai
fazer aí? Vai aumentar um dia ou vai diminuir um dia no seu calendário? Aumentar. Aumentar. E aumentar, porque você está indo do ponto mais atrasado para o ponto mais adiantado. Mas se você saísse aqui de Tonga para, sei lá, para Tahiti, de Tonga para Tahiti, você está saindo de leste para oeste, seu dia, a gente iria acrescentar um dia a mais ou iria diminuir um dia no calendário? De leste, diminuir. Porque você está saindo do ponto mais adiantado para o ponto mais atrasado. Sempre pense isso na sua cabeça, coloque isso na sua cabeça. O hemisfério oeste seria nessa parte aqui da linha internacional da data, seria o ponto mais atrasado, e no hemisfério leste seria o ponto mais adiantado. Beleza? Mas se você está cruzando aí num quesito só de 15 graus, cruzou a linha. Você vai mudar só o seu dia ou vai mudar a sua hora também? Se está só em 15 graus, só o dia. Mas se você passou de 15 graus, aí você já está contando outra hora do dia. Então aí a gente já vai ter o quê? Mudar tanto o dia quanto a hora. Mas tem uma questão sobre isso. Espera aí que eu vou botar. Olha aqui, ó. Essa questão, inclusive, está no livro de vocês. Bem facinho. No dia 10 de janeiro... Vocês estão escutando esse barulho? Dos cachorros latindo, sim. Sim, eles estão, minha filha, tinindo de raiva de mim, porque eu coloquei eles no beco. Mas, enfim, vamos lá. No dia 10 de janeiro, às 8 horas da manhã, um navio cargueiro em sua rota cruza a linha internacional da data no sentido oeste. Aí observe aqui, ele tá saindo do oeste para o leste, ó. Olha o sentido aqui do navio, ó. A setinha está indicando isso. E aí diz o seguinte, observa a figura. Após ter cruzado a referida linha, que dia e hora local são registrados no navio? Peraí, ele cruzou a linha, mas repare onde ele está agora, a rota do navio. Ele está saindo do oeste para leste, mas ele saiu aqui de 15 graus? Dá para ver que ele saiu de 15 graus? Ele está já em um outro lugar diferente? Não, né? Não está indicando isso. Repare só na imagem. Você sempre analise a imagem. Olha o que está dizendo aqui. Então, seria letra A, 9 de janeiro. Ele está saindo de oeste, do ponto mais atrasado para o ponto mais adiantado, né? São 10 de janeiro. Ó, no dia 10 de janeiro, às 8 horas, o navio cargueiro em sua rota cruza essa linha. Ele cruzou 10 de janeiro. Em oeste era 10 de janeiro. E aí ele cruzou aqui para o leste. Então vai ser que dia? Vai ser 9 de janeiro ou vai ser dia 11? Ou vai ser dia 10? Vai ser dia 11. Ana Beatriz, vai ser 11 ao mesmo horário, porque ele ainda não ultrapassou os 15 graus. 15 graus, exatamente. Perfeito. Muito fácil, ó. Ele saiu... Ana Beatriz, mas se ele tivesse ultrapassado os 15 graus, seria dia 11 às 12 horas, né? Quer dizer, às 9 horas. Mas você está indo em direção ao oeste. Seria que horas? Por mais que você esteja cruzando aqui de oeste para leste, mas você não está indo em direção à sua esquerda? Seria 7 horas da manhã. 7 horas. Mas seria 7 horas do outro? Do outro dia. Exatamente, do outro dia. Porque você está cruzando aqui, ó, para o extremo leste. Então, já é outro dia. Então, seria 7 horas. A gente segue a tendência. Tipo, toda vez que você estiver se deslocando para a esquerda, para o oeste, sempre para o oeste e para a esquerda, você vai diminuindo. E sempre que você for para a direita, sempre vai aumentando. É sempre assim. Então, esse navio é um exemplo muito fácil e prático de você entender essa linha internacional da data. Por quê? Porque ele não saiu de 15 graus, então você já subtende aí que ele não mudou a hora, ele só passou a linha. E ele passou de oeste para leste. Então, ele passou do ponto mais atrasado para o ponto mais adiantado. Então, ele vai o quê? Mas essa questão aí é muito fácil. Bastava a pessoa saber que ia mudar um dia. Saber direção, né? Tem que saber direção. Aí. Tem que saber direção. Só isso. Mas as questões de fuso horário são muito fáceis, muito fáceis. Vamos para outra. Agora essa daqui é mais teórica, para eu perceber se vocês compreenderam ou não. Me diga se é verdadeiro ou falso só. Lê as afirmativas. Número 1. Um fuso horário compreende 15 graus de longitude. Um fuso horário compreende 15 graus de longitude. Verdade. 2. Uma hora de fuso horário compreende 15 graus de longitude. Verdade. 3. As horas legais nem sempre compreendem faixas de 15 graus. Por quê? Porque pode haver uma flexibilidade, né? Ali da linha do meridiano. E aí? 3. As horas legais nem sempre compreendem. Verdade. Porque imagine que a gente tem os meridianos como linhas retas, mas quando a gente vai estabelecer as horas legais dentro de um território, você não pode cortar aí uma cidade, Caicó, em duas, colocar 2 horários diferentes dentro de Caicó. Então, a gente tem as horas legais. Tipo, cada país pode estabelecer aí uma flexibilização do fuso horário, do meridiano, da linha do meridiano. Dar uma cortadinha
para pegar lá, para deixar todo o território X e Z dentro de uma hora legal, de um mesmo horário. Então, frase 3, correta. Frase 4. No Brasil existem 4 fusos horários. E aí? Tá certo, Ana Beatriz. Certo? Tá. Certo também. E eu vou mostrar já porque tá Todas certo. as Mas nem sempre... alternativas estão certas, não? Muito bem. E o quinto, se em Fernando de Noronha são 24 horas, ou seja, é meia-noite, então em Manaus e Cuiabá vão ser 22 horas e na capital do estado do Acre são 21 horas, certo ou errado? Eita, e para isso você tem que olhar o mapa, né? Certo, tá tudo certo. Tá certo, se eu não me engano. Que a diferença Grave é que aí os locais. Grave os locais para botar no Não, mapa mas agora. tipo assim, mesmo se você não soubesse disso aí, você já deduzia que tá tudo certo, porque olha as alternativas. Isso é uma questão de estratégia. Mas essa questão aqui é uma questão do IBGE, viu? Que eu peguei num texto aí do IBGE. Então, vamos lá. Fernando de Noronha, 24. Manaus e Cuiabá, 22. E Acre, 21. Vamos ver se está certo, olhando para isso aqui. Opa, fuso horário do Brasil. Falta os bichinhos, mulher. Eles estão no escândalo ali, que eu não sei não. Mas tem comida, tem água, tem tudo. Eles estão atrás da mãe. Isso é a mãe perturbando. Certeza. Sim, então vamos lá. Fernando de Noronha está no fuso menos... Olha aqui, ó, arquipélago de Fernando de Noronha. Fuso menos 2. Então, no caso, o território brasileiro, ele começa a menos 2 horas em relação a Greenwich. E termina no menos 5 horas em relação a Greenwich. Então, a gente tem 4 fusos horários, desde 2013. Nem sempre foi assim, vou mostrar já já. E fala aí de Manaus e... Manaus aqui, né? A capital do Amazonas. Qual é o local? Cuiabá, é? Cuiabá. Eu acho que fala de Goiânia também, não? Fala que Manaus e Cuiabá estão no mesmo fuso, né? Realmente estão, ó, no menos 4. E diz que eles, se aqui em Fernando de Noronha são 22 horas, que hora vai ser aqui em Manaus e Cuiabá? Não, Ana Beatriz e Fernando Noronha é Não, fala de 24. Acre. Não, peraí, eu tô Em com Fernando Noronha é 24, em 24. Manaus e Cuiabá é 22 É o barulho e dos no cachorros, Acre é o barulho dos 21. cachorros. Deixa eu perturbar. Peraí, o barulho do cachorro. Se Fernando de Noronha é meia-noite, que horas vão ser aqui em Manaus e Cuiabá? Meia-noite. Aí eu vou me direcionar no sentido oeste, né? Oeste. As horas vão diminuindo, não é isso? Se aqui são meia-noite, então aqui no menos 3 vão ser o quê? 23. 11 horas, 3. 23 horas. E no menos 4 vão ser 10. 2. 22. Estava certo a questão? Tava certo. Aham. Dizia que o Acre No estava Acre, 21 21. horas. 21. E realmente está certo. Ó. Se aqui em Fernando de Noronha está no menos 2, então meia-noite, menos 3, 23, menos 4, 22. Eita, menina, porque eles estão com tudo. E no Acre, 21. Aí vamos entender esse negócio do fuso horário no Brasil, que nem sempre foi assim. Não é esse slide. Deixa eu botar o outro do primeiro ano. Aqui. Que escândalo. E deve ser aquele que você grava. Filha, certeza. Mas bravo. é um chorão. Tem um dos 5 que ele chora pelos todos, tá? Por todos. Chora demais. Então, vendo isso aqui, né? Fuso horário no Brasil. Eu coloquei 2 mapas para vocês analisarem que de 2008 a 2013 a gente tinha 3 fusos horários no Brasil. Que é essa constituiçãozinha aqui da direita. Tá vendo? Ó? Menos 2, menos 3, menos 4. O menos 5, ele desapareceu do mapa. Ou seja, houve um decreto, foi baixado um decreto aqui no Brasil. Baixado não, como é que a gente diz? Foi decretado, né? Decretado um decreto. Enfim, vocês entenderam. Um decreto onde se retirava o fuso menos 5 do Brasil. Porque deputados aqui do Acre, eles diziam que... Porque, na verdade, o fuso menos 5 pega só o Acre e pega um pouquinho aqui do Amazonas. Um pouquinho de nada. Aí eles diziam que essa região do menos 5 era afetada do ponto de vista do comércio. Eles perdiam a nível comercial por causa que estavam 2 horas, sempre 2 horas atrasadas a Brasília, porque Brasília é a nossa hora oficial do Brasil, não é isso? Então, eles diziam o seguinte, que o Acre sempre saía perdendo em relações comerciais. E aí tiraram, né, decretaram essa lei, onde tiraram o menos 5 e deixava o Brasil apenas com 3 fusos horários, menos 2, menos 3 e o menos 4, colocando, no caso, o Acre no mesmo horário aqui de Manaus, de Cuiabá, só 1 hora de diferença de Brasília.
A zoada tá atrapalhando vocês também? Ou tá de boas? Não, tá de boa. Pra mim tá normal. Pronto, pois tá ótimo. Eu não me incomodo, não. Só isso que eu tava com dúvida. Então, pronto. Então, de 2008 foi decretada essa lei, até 2013. No ano de 2010, qual é o X da questão? É que quando os deputados aqui, em 2008, eles decretaram essa lei, onde tirava o fuso menos 5, eles não consultaram a população do Acre. E não consultaram também a população aqui no norte, nessa parte nortezinha aqui, onde pega o estado do Amazonas. E aí as pessoas não gostaram dessa mudança, porque mudou muito a questão da vida delas, a rotina delas durante o dia, não gostaram. No ano de 2010, foi feita, então, no mesmo dia que eles votavam para a presidência da República, que teve eleição em 2010, né? No mesmo dia que eles votavam para a presidência, houve um referendo também nessa região, onde as pessoas deveriam votar se deveriam voltar ao fuso menos 5, se o fuso menos 5 deveria existir de novo, ou se permanecia no menos 4 mesmo. E aí eles votaram, né, a galera do Acre, dessa parte aí do Amazonas, votaram e decidiram voltar ao fuso menos 5. Mas só foi voltado o fuso menos 5 só no ano de 2013. Salvo engano, dezembro de 2013, acho que tem aqui. Essa foi a notícia que saiu. Cadê? Não, outubro. Em outubro de 2013, o Senado Federal aprovou o projeto de lei restabelecendo o horário do Acre e, em parte, do Amazonas, como fuso menos 5. E aí voltou. Desde 2013, a gente tem 4 fusos horários de novo. Então, detalhe, os fusos horários começaram no Brasil. Até 1913, a gente tinha praticamente um único fuso horário. A gente tinha no Brasil, até 1913. E aí, Meu Deus, que escândalo é esse que eles estão fazendo? Meu Deus. Mulher só dos bichos, coitado. Eles estão... Não, tá me atrapalhando já. Ô, meu pai. Bota eles aí ao redor de você. Um bocado quietinho. Peraí. Deixa eu ir ali. Meu Deus do céu. Será que vai diminuir o barulho agora sem o... Peraí. Right. Pronto. Olha, já pararam, tá vendo? Eles estão correndo atrás da mãe deles ali, frenético. Coitada, ela não aguenta mais ele, ela não aguenta. Sim, vamos lá, terminando essa parte. Até 1913, o Brasil possuía apenas um único fuso horário, mas aí houve a sanção de uma lei, a Lei 2.784, pelo presidente da época, que era Hermes da Fonseca, e aí ele estabeleceu a criação aí de 4 horários diferentes no Brasil. Então, de 1913 até 2008, a gente tinha 4 fusos. Em 2008, por causa dessa lei que foi decretada lá no Acre, e até 2013, a gente tinha 3. E de 2013 até o nosso momento atual, 2020, 4 fusos. Pronto, expliquei a questão dos fusos. Agora vamos para outra parte. Em PDF. Cadê você? PDF. Eu fechei o PDF? Oh, God. Também, minha filha, tá acontecendo de tudo, viu, hoje? Bênção de Deus. Não, tá aqui o PDF. Achei. Só colocar para vocês verem. Vamos falar de jet lag. Já ouviram falar em jet lag? Quando a pessoa viaja de um país para o outro e ela tem uma mudança muito drástica na sua questão do horário biológico. Tipo assim, você viaja de Caicó para o Japão, vai passar uns dias lá no Japão, você vai turistar no Japão. Aí você sente o quê? Você sente diferente o quê? O modo de você acordar. É a rotina, né? Que você ir dormir. Muda tudo. Esse fenômeno, ocasionado por causa da mudança do horário de um local para o outro, é chamado de jet lag. Jet lag é descompensação horária. Isso provoca certos distúrbios nas pessoas,
você demora, você tem cansaço, você pode ter náusea, mal-estar, dor de cabeça, falta de sono, não se adequar exatamente ao fuso horário daquele país. Então, tudo isso, essa mudança de um fuso horário para o outro, para provocar isso na gente, chamado de jet lag. E muda nosso horário biológico, né? De acordar, de dormir, de fazer o que for. Jet lag. Depois de jet lag, agora vamos para aqui. Falar de horário de verão para a gente responder as questões. Horário de verão. Professora, horário de verão começou quando a ser utilizado no mundo? Para que serve o horário de verão? Alguém sabe me dizer para que serve o horário de verão? Horário de verão. Porque Para mim não serve para nada. Seria para aproveitar mais o dia. Aproveitar mais o porque dia os dias são mais longos, aí é para... do verão. Não é, Ana Beatriz? Os Isso. dias são mais longos. Aí é para... Eu não sei Aproveitar- explicar, mas é justo. Para aproveitar os dias em comércios. Amenizar o consumo da eletricidade. Exatamente. Tem essa questão de racionar energia, né? De poupar energia. Tem essa questão da gente aproveitar, como no verão os dias são mais longos do que a noite, né? Geralmente, tipo assim, o dia demora a terminar, o sol ele demora um pouquinho mais para se pôr, então a gente aproveita mais e tem uma luminosidade maior no verão. Então a gente aproveita mais esse período aí de luminosidade diária para que a gente poupe energia, consuma menos energia, porque a gente vai aproveitar mais a luz do dia, a luz natural do dia. No Brasil, a gente não tem fuso horário no território todinho, como eu já mencionei. A gente só tem fuso horário aqui. Que fuso horário, Beatriz? A gente só tem horário de verão em 3 regiões. Seria nessa parte aqui do Centro-Oeste, né? Estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Não temos horário de verão no Nordeste e no Norte do país. Professora, por quê? Tem a ver com a latitude, que está muito próximo da linha equatorial, uma latitude baixa, exatamente. Não existe muita diferença até no verão e em qualquer outra estação do ano, de dia mais longo do que a noite, e aproveitar mais o horário do dia, porque não existe muita diferença. É por isso que no Nordeste e no Norte não se tem horário de verão, só nessas outras regiões aí do Brasil. Horário de verão é algo que surgiu na Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial, em 1916, e surgiu porque se buscava economizar o carvão mineral, que através dele se gerava energia, né? Principal fonte de energia, tendo por princípio básico o fato de que no verão os dias são mais longos, isso eu já falei. Então, sempre quando existe horário de verão, os horários eles são adiantados, né? Então, você passa aí a aproveitar mais o dia solar, o horário, né, do dia, os horários durante o dia. No Brasil, o único país equatorial que possuía horário de verão, porque a gente vai ver que em 2019 houve uma revogação do horário de verão no Brasil, pelo Jair Bolsonaro. Desde 2019 a gente não tem horário de verão. Então, o único país equatorial que possui horário de verão, a gente começou a estabelecer isso a primeira vez em 1931. E desde 1985 o Brasil tinha horário de verão todos os anos, anualmente, normal, de boas. Mas em 2019, está lá embaixo, explicando isso, o presidente Jair Bolsonaro, em decreto assinado no dia 24 de abril de 2019, revogou o horário de verão no Brasil. Então, desde então, a gente não tem horário de verão. Porque, segundo o presidente, não existe como é que eu posso dizer? Essa mudança, esse racionamento maior de energia diária. Segundo ele, a gente não poupa muita coisa. Mas o texto vai mostrar outra coisa para vocês, se vocês leram, né? Vai dizer o seguinte, para o operador nacional do sistema elétrico, a adoção do horário de verão não ocorria somente para poupar energia. Ocorria, sobretudo, pela segurança do sistema, pois nos meses de verão é sentido um aumento expressivo no consumo de energia. Geralmente no verão a gente gasta mais energia, sobretudo no horário de pico, que é entre 17 horas, 5 horas da tarde e 9 horas da noite. A adoção desse horário gerava uma economia de cerca de 5% na economia nacional, quando a gente fazia horário de verão, reduzia aí 5% do gasto de energia, o que equivalia ao consumo de Brasília, no Distrito Federal. Essa economia de energia era sentida com mais intensidade nos estados situados abaixo do Trópico de Capricórnio. E isso de fato acontece até hoje. Locais onde a gente vai ter zonas temperadas, tipo latitude média, a gente vai ter uma sensação maior de estar poupando mais energia. Por quê? Porque na zona temperada a gente tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, no verão, realmente o dia vai ser mais longo do que a noite. A gente vai aproveitar mais o horário aí do dia, do verão. Beleza? Professor, existe horário de inverno? Existe horário de inverno. Em locais de latitude média a alta, né, próximo dos polos, alguns países eles estabelecem um horário de inverno.
Horário de inverno, as horas elas são o quê? Elas são atrasadas. Enquanto no horário de verão, as horas são adiantadas, para que a gente aproveite mais a luz solar diária. No horário de inverno, as horas elas são atrasadas, para que a gente aproveite mais o período da noite, né? A noite. Os horários aí da noite. Mas existe sim horário de inverno. Mas aqui no nosso país não, né? Só em locais aí mais próximos dos polos. Pronto, terminamos essa parte, agora vamos para as questões. Acho ainda que eu não abri, mas deixa eu ver agora se eu abri ou se eu não abri. Não, abri não. Mas vai ser agora. Não sei se vocês estão vendo, mas vão ver agora, se não. Estão vendo as questões? Sim. Primeira questão? Pronto. Peguem isso aqui, ó, que eu pedi que vocês fizessem na aula passada, ou então vão fazendo aí uma outra folha, né? O sistema de fusos horários permitiu a padronização e universalização do horário mundial. Nesse sistema, cada fuso representa uma hora, cada fuso, 15 graus, representa uma hora, e equivale a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos consecutivos. O meridiano de Greenwich representa a longitude de 0 grau. Para cada fuso à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, a oeste, subtrai-se uma hora. E para cada fuso à direita do meridiano de Greenwich, soma-se uma hora. Que é exatamente Ana Beatriz, isso aqui que eu acho que essa questão teve no simulado do Farias Brito. Teve? Ah, foi mesmo, eu peguei de lá, é verdade. Guilherme mandou para mim, é verdade. Então você já sabe a resposta, né? Mas vamos fazer? Né? Espero que sim. Sabe-se que o Rio de Janeiro, no Brasil, fica 3 fusos a oeste e Canberra, na Austrália, fica 10 fusos a leste do meridiano de Greenwich. Aí eu quero que vocês peguem esse papelzinho, né? Coloque aí. No caso aqui é leste e oeste, né? O Rio de Janeiro fica onde? A 3 fusos, não é isso? 3 fusos de Greenwich. Então vocês vão colocar o Rio de Janeiro aonde? No 15 graus, no 30 graus ou no 45 graus, ó? 45. 45. Já marquei aí para vocês. Vou botar No aqui. 45 graus e RJ. o outro lá no 150, né? Já botei o RJ aqui, ó, 45 graus a oeste, porque ele disse que tá 3 horas, ó. Contei, ó. 1, 2, 3, menos 3. E o outro, Canberra, na Austrália, tá 10 fusos, não é isso? 10 fusos a leste. Então você conta, a partir de Greenwich. 1, 2, 3, eu mandei vocês colocarem aí mais 1, mais 2, então mais 10, para ficar mais fácil de entender. Então coloca aí no mais 10, Canberra, na Austrália. Canberra. Beleza? Ó, Rio de Janeiro no menos 3 e aqui no mais 10, que equivale a 150 graus de longitude leste. Não sei se dá para ver aí. Canberra, na Austrália. Então diz o seguinte, questão. Considerando que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, do ano de 2016, tinham início previsto às 20 horas do dia 5 de agosto, qual é o horário que os australianos que moram em Canberra deveriam ligar os seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura? Primeira coisa, eu vou colocar aqui no Rio de Janeiro o horário, para eu já me ligar, né? Começam às 20 horas. Já coloquei. Ó, 20 horas aqui no Rio de Janeiro. Aí, o que a gente vai fazer agora? A questão quer saber que horas são lá em Canberra, quando são 20 horas aqui no Rio de Janeiro e está começando o início dos Jogos Olímpicos, não é isso? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai no sentido leste ou no sentido oeste agora? A gente está indo para a direita ou para a esquerda? Leste. Tá indo para leste, para a direita, não é isso? Então eu vou só aumentando as horas. Entre um meridiano e outro, eu vou acrescentando uma hora. Se são 20 horas aqui no Rio de Janeiro, do dia 5 de agosto, vamos ver que horas são lá em Canberra, na Austrália. Estou no menos 3, então aqui eu vou fazer o quê? Vão ser o quê? 21, 22 no menos 1. Aí conta o meridiano de Greenwich, professora? Conta sim. Ó, 20 horas no menos 3. 21 no menos 2. Aí, 22 no menos 1. No 0, 23. No mais 1, meia-noite. Meia-noite de que dia, professora? Do dia 6? É. Né? Exatamente. Aí agora, no mais 2.
Vai ser que horas? 20. Uma hora. É, Uma uma hora. Uma, Uma né? hora. 1 hora da manhã. Aí no menos 3, no mais 3. 2. No mais 4. 3, Mais 5. 4, Mais 6. 5, Mais 7. 6, Mais 8. 7, Mais 9. 8 e 9. Mais 10. 9 horas. Então vai ser 9 horas de que dia? Dia Do dia 5 ou dia 6? 6? Dia 6, né? Então bota aí, 9 horas do dia 6 do 6. 6. Que 6? Do 8. Agosto. Na minha cabeça é só junho. Pronto. Achou a resposta. É difícil? De que outra forma vocês poderiam ter feito essa questão? Tem uma outra forma aí na cabeça de vocês? Mais rápida de se resolver? Se fosse ao contrário. Mas demoraria mais para mim. Demoraria mais? Pronto. Fazendo isso aqui, ó, fazendo o esqueminha dos meridianos, da longitude, e fazendo, né, o mais 1, mais 2 à direita e o menos 1, menos 2, até o menos 2 à esquerda, você não erra nunca. Vamos para outra. Um time de futebol do estado de São Paulo. Deixa eu colocar isso aqui para baixo, senão não visualiza a questão toda. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso 45 graus a oeste. Professora, 45 graus a oeste é o quê? É o menos 3? Já olharam aí no papel de vocês? É o menos 3? E o outro é menos 4. Boa Vista, 60 graus, vai estar no menos 4. Ou seja, um fuso aí de diferença, né? Então, vamos lá. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso 45 graus oeste, irá realizar uma partida em Boa Vista, 60 graus oeste também. Capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas. Embarcar de onde? De São Paulo ou de Boa Vista? São Paulo. São Paulo. E a viagem terá a duração de 6 horas. Opa, a viagem durou 6 horas. Já bota aí no papel de vocês. Duração de viagem, 6 horas. Ixi, Maria, como ele é rápido. Duração da viagem, 6 horas. E a equipe embarcou às 14 horas de São Paulo. Então, eu vou aqui no menos 3 e coloco 14 horas. Se são 14 horas no menos 3, no menos 4 são que horas quando eles estão saindo de São Paulo? Que horas vão ser no seu destino final, quando você está saindo aí de São Paulo? 1 hora, 13. É? Tipo, Peraí, você perguntou em Boa Vista, foi? Eu tô colocando o papel no canto certo para vocês verem. Tá para ver aí, né? Dá, né? Dá, tá dando pra ver. Pronto. Se são 14 horas, sempre que a gente vai fazer uma questão de fuso horário, ele quer saber o horário de destino, o horário do destino. Tipo assim, eles estão saindo de São Paulo, mas eles vão para Boa Vista. Quer saber a hora que eles vão chegar em Boa Vista, que é o destino final deles. Então, para você saber que horas eles vão chegar em Boa Vista, você vai adicionar o tempo de viagem, mas antes de adicionar o tempo de viagem, você precisa saber de uma coisa muito importante. Que horas são em Boa Vista quando eles estão saindo do seu local de saída? Que horas são no destino final quando ele está saindo do seu destino de saída? Ou seja, que horas são em Boa Vista quando eles estão saindo de São Paulo? Se São Paulo são 14 horas, são 2 da tarde, e ele está saindo do 45 graus, ou seja, do menos 3 para o menos 4, ele está saindo no sentido oeste, ou seja, ele está indo para a esquerda, não é isso? Se ele está indo para a esquerda, a hora vai reduzir ou a hora vai aumentar? Vai reduzir. Reduzir. Vai reduzir 1 hora, porque olha a diferença aqui, é só de um fuso, tá vendo? Ó, de um para o outro. Ele está saindo do menos 3 para o menos 4. Eu espero que vocês estejam com esse papel aqui, porque vocês vão compreender muito fácil o que eu estou dizendo. Se ele está saindo do menos 3 para o menos 4, então só tem 1 hora de diferença. Mas vai ser 1 hora a menos. Ou seja, em Boa Vista, já botei aqui, ó. Boa Vista, vão ser 13 horas quando eles estão saindo de São Paulo em rumo a Boa Vista. Aqui, ó. Dá para ver, né? Pronto, ó. Aí, vamos lá. Eu vou adicionar agora 6 horas de viagem, porque durou 6 horas a viagem de São Paulo para Boa Vista. Embora a diferença aqui seja de um fuso só, né? De um para o outro. Professora, a gente vai adicionar as 6 horas de viagem no horário de Boa Vista, que são 13 horas lá, quando eles estão saindo de São Paulo às 2. Ou a gente vai adicionar as 6 horas de viagem no horário de São Paulo, que é o local de saída deles. Boa Vista. Sempre no seu destino final. Chegar. Exatamente. Bota isso na cabeça. Sempre que acontecer alguma viagem, você sempre vai relacionar com o seu destino final. Então, se no meu destino final são 13 horas, e a duração aí, houve uma duração na viagem de 6 horas, então eu vou somar de acordo com as 13 horas do meu destino final. 13 horas. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, que horas eles chegaram lá?
em Boa Vista, às 19 horas, no destino final deles. Alguém não entendeu essa questão? Pode falar agora, que eu volto. Viu, Ana Beatriz? Oi. A gente podia também relacionar com o que eles saíram. Era só adicionar 6 horas em 14 e diminuir por 1. É a mesma coisa. Não, pode também, mas isso confunde alguns alunos que não gostam muito de matemática. Eu acho. Acho que pode confundir. Mas sempre quando eu faço questão, eu vejo o horário do destino final, né? Porque é o destino final que ele quer saber. Ele nunca quer saber o destino onde você saiu, sempre o destino para onde você vai. Então, eu sempre faço do destino para onde eu vou. Eu acho mais fácil. Mas quem quiser fazer de uma forma diferente, tá ótimo. Stephanie, deu para entender? Eu sou Camille. mole, viu? Deu Quem sim. é? Ellen, cadê Ellen? Ellen tá me ouvindo? Ellen é uma que tem dificuldade em fuso horário também. Ellen. Qual Ellen? Ellen Emily. Tô ouvindo. Deu para Entendi. entender essa questão? Uhum. Deu. Pronto. Então, vamos para outra, para que vocês estão compreendendo. Essa questão é do Enem 2008. E até então não caiu questão de fuso horário mais no Enem, viu? Então, a gente está aí já em 2020 e nada de cair mais fuso horário em Enem. 2008, então você já deve ter na cabeça uma coisa aí que eu falei já nessa aula, sobre fuso horário do Brasil, 2008. O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso zero. Passando-se um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo-se, assim, os 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso... Vixe, falta menos de 1 minuto. Eu vou fechar essa reunião e abrir outra reunião, pode ser? Para a gente responder mais umas 2 questões. Pode, Ana Beatriz. Pronto. Pode. Pois eu vou fazer isso agora, porque falta menos de 1 minuto já.